Esse é o fragmento nem tão rápido assim de um psicólogo. E a conversa de hoje é sobre vida. Uma vez eu escutei alguém falando que a vida não tem rascunho. E é engraçado pensar sobre isso porque a maioria das pessoas leva a vida como se a gente apertasse um botão e a gente pudesse voltar atrás de todas as coisas, de todas as escolhas que a gente faz ou toma. E isso faz com que as pessoas levem a vida com talvez deixando para fazer o que gostaria de fazer sempre para o futuro. Então depois eu faço, depois eu escolho isso, depois eu viajo, depois eu trabalho menos, depois eu tiro férias. Mas a pergunta que fica e se não tiver esse depois? E aí tem um conceito da psicologia existencial que fala a respeito sobre a finitude da vida. E quando a gente começa a pensar e perceber e entender que a vida ela é finita, ela tem um prazo de validade, a gente começa a valorizar essa vida com um pouco mais de respeito, de cuidado. A gente começa a entender que se a vida ela é finita, eu preciso valorizar cada vez mais o presente. E aí quando o Chorão, ele fala naquela música dele que eu não sou o senhor do tempo, eu acho que ele faz uma metáfora muito linda, porque muitas vezes a gente cai na ideia de que nós controlamos o tempo, que a gente tem esse poder. E aí a gente adia conversas, adia planos, adia sonhos para o futuro, como se a gente conseguisse controlar. E volta e meia a gente encontra pessoas que falam assim: nossa, como o tempo passa rápido, eu pisquei o olho, a pessoa cresceu, eu pisquei o olho, a pessoa já ficou adulta. Por quê? Porque a gente não tem esse controle. Se tem uma coisa que não pergunta pra gente algo ou nos coloca nessa situação de que a gente pode escolher, é o tempo. O tempo nunca pergunta, ele só passa. E toda vez que eu escuto aquela música Epitáfio do Titãs, eu fico imaginando e pensando que muita gente acha que aquela música é sobre morte. E realmente ela foi escrita se relacionando com isso. Mas eu acho que aquela música ela fala muito mais sobre vida do que sobre morte. Sobre as coisas que deixamos para trás, sobre as coisas que não fazemos, sobre as escolhas que não fazemos e sobre como enxergamos a vida e muitas vezes não valorizamos o presente. E talvez a maior reflexão sobre aquela música para mim, no caso, eu espero que depois desse vídeo você também consiga fazer essa reflexão, o quanto a gente adia a nossa própria felicidade, baseada simplesmente talvez no medo ou na necessidade de aprovação ou no medo de fazer as coisas que te façam feliz, porque talvez as pessoas vão julgar ou dizer que é certo ou correto ou algo desse sentido. Eu queria deixar uma pequena dica que no dia de hoje, na noite de hoje, ou no horário que você estiver vendo esse vídeo, você pode fazer um exercício muito prático para te fazer voltar para o agora. É que você pode escrever numa folha, num rascunho, 3 grandes coisas que você gostaria muito de fazer, coisas possíveis, e que depois de uma noite você dorme, acorda no outro dia e escolhe uma dessas 3 coisas e comece a realizá-la, a fazê-la. Então é um exercício prático que vai te colocar no lugar de executar. Muitas vezes a gente não precisa sair realizando todas as nossas coisas, todos os nossos sonhos, mas a gente precisa dar o primeiro passo, um começo. Porque a vida ela não é um rascunho. Ela só passa a existir quando você começa a viver. E nem tudo precisa ser rápido demais, mas tudo precisa fazer sentido. Então esse é o fragmento, nem tão rápido assim do psicólogo, no episódio de hoje falando sobre vida, sentido, existência. E se você gostou, deixa um comentário, uma curtida e se inscreve aí nesse canal se faz sentido pra você, beleza? Até mais. Errei, você também errou, certo? Errei no quê, tio? Calma, você não deixou eu trocar uma ideia, Lombrigo? Seresta do André dos Teclados 1.0
fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria